Ao Pode Crer, o podcast oficial da Igreja Evangélica Quadrangular, aqui do bairro São Pedro. Eu sou a pastora Jéssica, a pastora titular, e hoje a gente está aqui com uma galera de peso, todo mundo mais alto do que eu, pra variar, porque aqui, nos menores frascos, aquele negócio lá dos perfumes que eu nunca sei, mas o que importa é o nosso tema de hoje, que é... Felipe. O tema de hoje é... Isaac. Eu tenho um propósito. Isso, alguém sabe o tema, alguém soube o tema, é isso que ela precisa, gente. Muito bom. Não, a gente já pulou. Então, eu tenho um propósito, o nosso tema de hoje. Gente, não é que a gente não sabia, é que a gente só esqueceu mesmo, mas a gente sabe o tema, claro que a gente sabe. Bom, hoje eu tô aqui com o meu braço direito da noite, vai me ajudar a entrevistar. Se apresente. Eu sou o Felipe, faço parte da Gonata aqui da Igreja Evangélica Quadrangular, bairro São Pedro, e é isso daí. Nossa, mas eu não falou todas E as também, suas funções, isso. Eu tô editando esse podcast aí, tá editado maravilhoso, porque eu editei ele também. Não, mas você ainda tem mais ainda. E faço parte do CDL também, da igreja também. Fala o que você é, Felipe, no CDL. Eu sou vice-presidente Vice-presidente! É meu vice, entendeu? Aqui é uma galera de resposta. E é isso aí, hoje eu participando aqui do podcast aqui maravilhoso, espetacular, com meus irmãos aqui, como vocês podem ver. E pode apresentar aí, pastor. Me apresentar? Isso aí. Pessoal, eu não sou muito bom com câmera não, mas boa noite para vocês, né? Deus abençoe. Boa noite, boa tarde ou um bom dia. Sou o pastor Felipe. Nós estaremos aqui hoje para poder abençoar a sua vida. Amém? Deus Amém. abençoe. Isaac, faltou você? Prazer, pessoal. Meu nome é Isaac. Frequento a sede aqui de Barbacena, na Quadrangular. E que Deus possa usar a nossa vida para testemunhar para vocês que Ele quer falar com vocês, às vezes experiência e às vezes até um testemunho. Amém. Com certeza. Bom, gente, eu vou começar a prender meu cabelo, porque eu penso melhor de cabelo preso, tá? Não fica mais bonito, não. Mas eu pelo menos penso mais fácil. Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu queria falar antes do tema é que é muito legal estar aqui com o Isaac. Por quê? Por quê, gente? Porque eu estudei com o Isaac na época que a gente nem era tão convertido assim. Verdade. Eu acho que... Vai ser bagunceiro, né? Nossa! Gente, eu acho que de todas as pessoas que eu já pensei na minha vida em trazer na minha igreja, o Isaac, acho que era a última pessoa que passava na minha cabeça. Porque o que acontece? Eu conheci o Isaac, a gente estudava lá na Milka Savassi. E o Isso Isaac, foi eu estudei na Milka. Eu estudei. Pode, tá vendo? Eu estudei no 8º e 9º. 8º e 9º, Isso era o quê? 2018 e 17. 17 e 18. 17, 18. 16 não. Que 19? 16 não. 16 eu tava lá. Oh, eu não lembro, tá vendo? Oh, não lembro. A mil que são as aprontações. Não, eu conheci o Isaac no corredor da escola porque ele me batia. Ele passava, me dava tapa. Aí teve um dia que eu cansei, porque eu sabia quem ele era. Porque ele é filho do irmão Magno da sede, professor do meu pai por muitos anos. Teve um dia que ele me deu um tapa, eu estressei, eu sei quem tu é! Eu sei quem é seu pai! Se você continuar, eu falo com ele! Eu gritando no meio do corredor. Olha só que maravilha, Isaac. Primeiro testemunho da noite. Como Deus transforma as pessoas, não é, Rafael? Estamos aqui agora, tá vendo? Jesus transforma. Isso que importa. Enfim, eu tenho um propósito. Primeira coisa da noite, eu queria que a gente falasse um pouquinho do testemunho de vocês. Eu já contei bastante da minha vida aqui no podcast. Então eu queria falar do testemunho de vocês. Eu chamei o pastor Felipe aqui, porque a Rafael e o Felipe falaram comigo, pastor, o testemunho dele é muito legal. Ele contou um pouco lá pra gente, lá no sítio. Então eu fiquei curiosa, eu queria saber, pastor Felipe, um pouco do seu testemunho. Meu testemunho. Tem que resumir ou tem que contar tudo? Pode contar tudo. Queria te falar. Pode falar tudo. Pode, vai que é tudo. Ó, pessoal, falou comigo aqui que até meia-noite, né? A gente pode contar. Bom, mas vamos lá. Eu conheci a Jesus através da minha irmã, né? A Gabriele. Ela por muito tempo orou por mim. E eu não gostava da igreja. Eu não tinha essa vontade de estar na igreja, né? E a minha avó, né, muito tradicional, dentro da sua religião, ela me trouxe
um aprendizado, né? Um ensinamento. Mas acabou que aquele ensinamento não me trouxe transformação. Né? A gente sabe que é só a verdade que pode transformar. Né? Só a verdade que pode gerar um propósito. Bom, quando a minha irmã começou a orar por mim, eu sempre questionava ela por aquilo que ela fazia. Ela brigava comigo, assim, muitas das vezes, né? Não brigar, ela falava assim, não, mas você tem que ir para a igreja. Deus tem um propósito na sua vida. E eu sempre questionava a minha irmã. Passou um tempo que a minha irmã, ela entrou no propósito. Minha irmã orou por mim mais de 5, 7 anos. Eu lembro que eu fui no evento, aquele evento do sermão. Foi 2012 ou 2013? 13 ou 12, coisa assim. Eu lembro que a minha irmã também comprou uma camisa para mim. Eu não queria colocar a camisa, porque eu não queria ir no evento. Eu lembro que eu queria sair com meus amigos. E foi através disso aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não queria buscar Deus, eu não queria estar na igreja, eu não queria ouvir os conselhos da minha irmã. E todos os dias a minha irmã ia lá no quarto da minha avó, que eu, dormia junto com a minha avó, no quarto dela. Então a minha irmã chegava ali e me ungia. Ela me abençoava todos os dias. E eu brigava, eu discutia com ela, enfim. Chegou um dia que a minha irmã, ela com muita autoridade, uma mulher de oração, subindo um monte, orando, fazendo campanhas na sede, por mim, eu comecei a conhecer alguns amigos que eram da igreja. Eu era muito brigão na escola normal, brigava com as pessoas, discutia com as pessoas. Cheguei a um ponto também até de mexer com droga. Né? E não pelo fato de querer usar, eu não cheguei a usar droga. Eu vendi pelo fato da pobreza, na época, muita pobreza, não tinha condição para nada. E via os colegas de infância ter as coisas, mas eu não conseguia ter. Bom, mas eu tive um ensinamento muito correto do meu avô, da minha avó também. Mas acabou que chegou um tempo que eu me desviei desses conselhos. Chegou um dia que Deus usou minha irmã para poder falar comigo. E ela falou da seguinte maneira: você já é de Jesus. Esse dia, pastora Jéssica, eu fiquei com medo. Foi com uma autoridade tão grande que a minha irmã falou, mas tão grande, que ali eu parei, foi a primeira vez que eu ouvi minha irmã. Ela colocou a mão na minha cabeça e falou assim, eu sou uma mulher de Deus, eu oro por você tem muito tempo, e você está correndo. Eu não vou pegar na sua mão, você que vai. E nesse tempo eu já tinha parado de ir na igreja. Eu parei de frequentar a igreja, me envolvi com muita briga, e fiquei marcado pela polícia, saía para a rua, não podia fazer compra com a minha avó, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus primos, que era 15 netos que a minha avó tinha. Então era muita gente, E eu fui o único neto que fiquei em casa, na casa da minha avó. A minha avó, ela cuidou de todos, os 16 netos, contando comigo, mas o único neto que ficou na casa dela fui eu. Então, enfim, resumindo, chegou um tempo que a minha irmã, ela começou a profetizar, a declarar, e aí em 2016, Deus usou um ex-relacionamento que eu tive, lá onde essa moça, ela não tinha costume de estar na igreja, era uma moça muito de família, respeitadora, de grande caráter, Bom, mas chegou um tempo que eu me envolvi até numa confusão, pastora Jéssica, aqui embaixo, no Guarani. Como eu era um aviãozinho, eu comecei a ser aviãozinho, brigava com as pessoas, e eu vendia para um rapaz. E aí, esse rapaz, ele tinha uma dívida com uma gangue de um outro bairro. Eu me envolvi numa confusão com eles, eles tramaram para mim, numa festa, e nessa festa aqui embaixo, eles juntaram ali um monte de gente ali,
marcar a festa só para poder brigar comigo. A festa não era para poder curtir, era para poder brigar comigo. E eu fui, né, todo inocente, enfim, para poder curtir, para poder brigar com os outros, porque essa era a minha intenção. A minha intenção não era divertir com a minha ex-namorada, a minha intenção não era curtir com os amigos, a minha intenção era bagunçar, fazer bagunça, brigar com os outros. E foi através dessa festa que eu conheci Jesus. Eu tinha negado Jesus há muito tempo. A minha irmã sempre me aconselhando, conversando comigo, pregando a verdade para mim. Quando eu fui nessa festa, me envolvi nessa confusão, o rapaz, ele chegou a sacar uma arma para mim, né? Brigando comigo, sacou para cima de mim ali. E aí eu fiquei com medo, é claro, né? Aquela pessoa que era brava, estressada, eu era muito bravo. O pessoal nem acredita quando eu falo, pastor Jéssica, que eu era muito estressado, eu era muito bravo. Eu brigava com todo mundo. Se eu olhasse para o Felipe, cismasse com o Felipe, era ele que eu ia brigar. Era o Felipe que eu ia discutir. Era o Felipe que eu ia me envolver para poder tentar arrumar uma confusão com ele sem motivo nenhum. Bom, acabou que a gente saiu dessa festa, eu machuquei muito, apanhei, tanto a minha ex-namorada também, ela apanhou muito. E aí, Deus usou a boca dela, ela falou assim, ó, se amanhã, que era no domingo, a festa foi no sábado, a gente não for para a igreja, eu vou terminar com você. E como eu gostava dela, ela falou, se você não for, eu vou terminar com você. Eu falei, não, eu vou. Eu tinha 2 anos de namoro com ela, comecei a namorar muito novo. Tinha 13 anos, não tinha nem cabeça. Bom, e foi através disso aí que eu fui para a igreja. Eu lembro que eu não gostava de ouvir o meu pastor pregar, o pastor Johnson. Na época eu tinha galeria em 2016, 2015, 2016, mais ou menos. Ele pregava e eu detestava o Felipe. Eu lembro que o primeiro que me corrigiu na igreja foi o Paulino. Inclusive que hoje eu moro com ele, né? Mas o Paulino, ele me corrigiu porque tinha uma cadeira, pastora Jéssica, que eu ficava assim na cadeira. A cadeira descia e eu ficava lá em cima assim. E fazia barulho, aquele barulhinho na cadeira. Ó o Paulino. O rapazinho, dá um jeito aí. Bom, aí começou, né, eu comecei a me envolver, né, assim, frequentando os cultos, mas não gostava dos cultos. Chegou um tempo que eu praticamente vivi uma vida de casado com essa moça. Eu praticamente morava na casa dela. Passou 2 meses, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei na segunda, eu comecei na terça-feira, assisti a pastora Cláudia pregar. Eu comecei na quarta, na quinta, e ela começou a estranhar. Ela falou assim, ó, eu te levei para a igreja, mas não é para isso não. Você ficou maluco. Você ficou doido. Não converse não. Não muda não. E jovens, é isso que o mundo prega, viu? Cuidado com isso. Bom, acabou que eu comecei a me envolver. Chegou 2 meses, é um grande amigo meu, um grande irmão meu, que é o pastor Rony. Ele foi muito usado por Deus. Eu com 3 meses de igreja mais ou menos, envolvido. E o pastor Rony começou a me envolver na época, me levar para visita. A primeira vez que ele foi orar para alguém, pastor Jéssica. Meu Deus do céu, que medo que eu tive, gente. Eu tive um medo de nada. Falei, Senhor, eu não quero isso para mim não, mãe. E eles já tinham profetizado na minha vida que eu seria um pastor. A minha irmã também, muito tempo, ela falou assim, ó, Deus falou comigo que você vai ser um pastor. Eu falei, você tá maluco, cara? Eu queria ser bombeiro, pastor Jéssica. Era o meu sonho ser um bombeiro, cuidar das pessoas. Eu sempre tive isso no meu coração, porque minha avó, ela me passou isso. Ela foi uma grande cuidadora. E aí acabou que eu cheguei na minha ex-namorada e falei com ela assim, ó, não vou mais ter esse relacionamento que eu tenho com você. Ela falou, como assim? Você ficou maluco? O que te deu, Felipe? Acabou que rompemos com o relacionamento. Fui para a igreja, resisti muito, pastora Jéssica. Eu fui Jonas 2 vezes. Deus estava me caminhando e eu estava assim, não vou.
Eu lembro que o pastor Rony me ligou e falou assim: Felipe, abri uma oportunidade para você para poder morar na igreja, vem para cá, meu irmão. Eu falei: pastor Rony, eu quero ser bombeiro, para com essa chatice, pelo amor de Deus. Ele vai ouvir isso aí, né, meu amigo? Acabou que eu não fui. Eu lembro que foi numa quarta-feira, pastor Elias. O pastor Jones pregou sobre aquela mensagem da flecha. Sim. Você lembra? Fala, Ele pegou essa mensagem. Felipe, eu saí da igreja igual pipoca, pulando. Animado, com a vontade de querer pregar a palavra. Eu falei: gente, que é isso? Eu gaguejava muito. Falava assim, não saía nada. Não saía, pastora Jéssica. E aí eu notava tudo do pastor. Tudo. Eu tenho um caderno até hoje. De 2016, eu notava tudo. 16 para 17. E eu pregava tudo em cima da mensagem do pastor. O pastor falava amém e eu falava amém. O pastor falava cura, eu colocava cura. O pastor falava salvação, salvação, pastor Jesus, salvação. Bom, aí acabou que rompi com o relacionamento, fui para a igreja. Nessa quarta-feira, um dia antes de eu formar, 2017 que eu formei, um morador de rua, naquela rua ali do Bahamas, um morro de pedra, ele me olhou e falou comigo assim: ô pastor, vem cá. Eu olhei para trás, pastor Jéssica, e falei assim: quem que esse homem está chamando? Aí eu não, e eu com a mochilinha nas costas, eu andava indo com uns cordão bonito, não é nada, feio demais, umas camisas escritas assim, ó, como é que é? Crime que compensa. Só que eu mudei, pastora Jéssica. Pastora Jéssica, era em inglês, foi o irmão que me falou, eu não sabia. Eu na igreja ajudando e lá, crime que compensa. Era em inglês. Eu não sabia ler inglês nem português direito. Ainda bem que o mendigo também não sabia. A sorte. Bom, esse mendigo foi muito usado por Deus. Eu fico até mexido com isso. Ele falou comigo assim, ó, ele me chamou, ele falou assim, ó, eu ia roubar você. Eu já fiz, como assim roubar? Eu não tenho nem dinheiro, roubar o quê? Eu não tenho dinheiro. Eu fui empregado na época, porque eu larguei o serviço por causa da igreja. Eu ganhava R$2.500 por mês, Deus falou comigo assim, ó. Nessa época eu já estava quase com o coração assim, quase indo morar na igreja, né? Aí eu larguei o serviço, pedi conta e fui morar na igreja. Jovens, não façam isso. Por favor. Não é recomendado. Se não for um chamado, você não fica. Tem que ser um chamado. Tem que ser uma vocação de Deus. E essa convocação é para todos. Jesus falou assim, ó, ide e pregai o evangelho. Ele estava dizendo para os discípulos, vão e testemunhem a obra que eu já realizei em vocês. Primeiro Deus realiza em você. Depois Ele realiza através de você. Né? Bom, acabou que esse morador de rua, ele me olhou, pastor Jéssica, falou comigo assim, hoje você teve uma convocação de Deus e desprezou. E foi o mesmo dia que o pastor Rony me ligou. Ele falou assim, vai para a igreja. Você desprezou o chamado de Deus. Ali eu fiquei mexido. Meu semblante caiu, eu fiquei preocupado. Aí eu ia embora para casa com 3 amigos meus que estão voltando para a presença de Deus. Eu muito preocupado e pensando naquilo, no que o pastor Rony tinha falado comigo, no que o morador de rua tinha falado comigo. Falei assim, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, me usa para poder orar por alguém. E eu com medo, eu tinha medo de orar para as pessoas. Eu andava assim, pastor Jéssica, um avestruz, com a cabeça baixa, não falava com ninguém, não conversava com ninguém. Isso era uma opressão. Isso era um mal, o diabo estava tentando me impedir de toda maneira. E os meus amigos na época do mundo, que cresceram comigo, eles falaram assim, você Filipinho, eles chamavam de Filipinho.
Mas você já era desse tamanho? Agora eu sou o Filipão. Ah, tá. Obrigada. Tá, ok. Não é desse tamanho, chamar de Filipinho. Mas Achei é- comigo. Eu, Filipinho, é maior que você, Jéssica. Não, com certeza. Mas isso aí, Mas- passou dos 12 anos ali, ó, já tá. Ô, Jéssica, tem a ver. Olha só. Falei, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, eu quero orar por alguém. E esse alguém tem que estar enfermo e ele vai ser curado na minha frente. Aí Deus falou comigo assim, ó. Você não sabe o que você está pedindo. Passou pouco tempo, Jéssica, eu fui embora naquele antigo plaza, aonde que vende roupa, já viu ali? Aquele prédio antigo. Tinha uma mulher e um homem, quando ele me olhou, ele falou assim, homem de Deus! Tava com a Bíblia na mão. Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu treinei, eu tenho que orar, não perde oração não perde oração não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, olha pra minha esposa, tem 2 anos que ela não anda. Quando a mulher me olhou, Jéssica, ela virou a cabeça assim. A mulher ficou endemoniada, ela estava com a perna travada, era um mal, era um demônio. A mulher nasceu lúcida, essa palavra, certo? Isso mesmo. A pastora Jéssica, ela é uma mulher muito inteligente. Amém. Eu orei para ela, a mulher levantou. E saiu correndo ali no centro da cidade. Falei, mulher, vem cá. Aí ele me efetivou. Falei, não corre de mim não. Pelo amor de Deus, vem cá, minha filha. Você tem que contar isso na igreja. Pastora Jéssica, depois de tudo ali, Deus confiou algo na minha mão. Deus me concedeu o dom da cura. Eu comecei a orar até pelo cachorro. O cachorro levanta e anda. Gente, mas ó, e Deus começou a me dar uma ousadia, abençoar a minha vida, pastora Jéssica. E ali, foi Deus, gente. Foi um propósito, começou a surgir. E eu anotei aqui, senão eu vou falar até amanhã. Eu anotei isso na viagem que eu estava fazendo hoje. Experiências pessoais não produzem propósito, e sim relacionamento. Naquele tempo eu já comecei a criar um relacionamento com Deus. Eu comecei a ouvir os conselhos da minha irmã, e ela falou assim, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu falei, não vou. Ela, você já é, filho. Aí Deus começou a abençoar a minha vida. Deus me usou para poder abençoar a minha irmã. Eu orei para minha irmã conseguiu comprar a casa dela. Deus falou comigo em oração, pastor Jéssica. Ora pela sua irmã, eu vou dar uma casa para ela e para o seu cunhado. Que são 2 filhos meus fiéis. Aí, enfim, e dentre outras coisas que aconteceu, eu lembro que nessa época eu estava sob aviso no meu trabalho. Eu era faxineiro. Tenho o maior prazer de ser um faxineiro na sede. De cuidar, de zelar, de amar, né? De você amar a obra de Deus, né? Porque só tem propósito quem ama se vê. Você não tem propósito se você não é um servo. Um certo dia, os discípulos chegam ali diante de Jesus e começam a discutir. Falar assim, Senhor, quem que é o maior no reino de Deus? Aí eu fico pensando comigo mesmo, Jesus, né, orientando os discípulos. Ele teve 3 anos e meio para poder orientar os discípulos. Ele chega diante do discípulo e fala assim, ó, para que vocês querem saber quem que é o maior no reino de Deus? Vocês querem saber o que é o maior no reino de Deus? Aquele que serve a todos. O menor no reino de Deus será o maior. O que mais se humilha vai ser o maior. O que mais cuida vai ser o maior. O que mais zela pela minha palavra vai ser o maior. E Deus começou a trabalhar na minha vida, pastor Jéssica. Eu lembro que foi algo tão forte lá. Foi uma das maiores experiências que eu passei com Deus. Eu lembro que eu estava lavando o banheiro. Eu sempre lavo o banheiro, gente. Eu não dou conta. Por que todo pastor lava o banheiro? Eu estava lavando o banheiro, esfregando o banheiro lá no meu trabalho, com o maior prazer. Chegava 15 para 6 da manhã na autoescola Érica. Eu tenho um carinho muito grande por todo mundo lá. Né? A
presença de Deus veio na minha vida, assim, eu ajoelhei no meio da água, tudo sujo, assim. A água eu estava lavando. Eu ajoelhei e Deus falou comigo assim, ó, larga tudo agora e vai para a igreja. Pastora Jéssica, eu ouvi a voz nítida de Deus me chamando. E Deus falou comigo assim, eu vou te provar nesta madrugada. Eu não consegui dormir. Eu orei a noite inteira. Aí era por volta de 6h30, mais ou menos, a minha irmã Gabriele, que é da igreja, que orou por mim, me ligou desesperada. Ela é minha tia, Lucimara, e falou assim, ó, tentaram matar o seu primo. Isso eu não contei para vocês não, Felipe. É muita coisa que Deus me permitiu viver, e tem permitido, né, todos os dias. Mas, pastora Jéssica, eu lembro que eles tentaram cortar o dedo dele mesmo para fora, assim, lá no caminho do 9 de março, ele estava junto com a esposa dele, ele devia droga, eles deram paulada nele, pedrada na cabeça dele e tentaram tirar o dedo dele para fora. Parece que é mentira, mas isso é verdade. E aí a minha irmã contou isso para mim, eu não acreditei. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, ora por ele. Eu orei por ele, orei por ele, orei por ele. A minha tia me ligou novamente depois de 8h30 mais ou menos. O médico falou que ele perdeu a metade do sangue do corpo. O médico preparou minha tia e falou assim, olha, seria melhor a senhora se preparar. A senhora vai perder seu filho com 25 anos. A minha tia me ligou e falei assim, tia, nesse tempo eu já tinha orado para aquela mulher. Deus está me dando uma convicção tão grande que eu falei assim, tia, eu vou orar por ele e ele não vai morrer. Não, vem no hospital. Eu falei, não vou não, mas eu vou orar aqui. Orei. Aí começou a surgir o propósito de Deus. Eu comecei a orar, buscar o Senhor. Acabou que, Felipe, quem chega lá de manhã, no outro dia, todo enfaixado, claro, né? Cortado, os dedos todos enfaixados, um caído pro lado, que eles queriam tirar mesmo. O meu primo. E ele me olhou e falou comigo assim, eu sei que foi você que orou por mim. Era 4h30 da manhã, 5 horas mais ou menos, eu vi algo entrar no quarto do hospital. Eu senti um calafrio muito grande. A minha mãe falou que não entendeu porque o médico já tinha falado, né, que eu não iria viver. E foi exato a hora que eu estava orando por ele. E ele falou que levantou na mesma hora. Apareceu a doação de sangue para ele, que não estava conseguindo achar para ele. Resumindo, ele foi curado. Bom, através disso aí eu fui para a igreja, enfim. E aqui eu encerro. E toma cuidado, quando o pastor fala que encerra, está começando. Aí está começando. Aí eu escrevi aqui, pastor Jéssica, experiências pessoais não produzem propósito, e sim relacionamento. Eu comecei a buscar o Senhor. Eu comecei a morar na igreja. Eu cheguei no pastor e falei assim, pastor, eu quero morar na igreja. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Então se prepara. Eu vou te treinar, filho. Eu falei, amém, pastor. Eu comecei a viver, porque é algo que eu carreguei isso comigo e carrego comigo isso até hoje. Quem vive um propósito, ele sempre vai ser acusado e maltratado por alguém. Se o que você carrega, pastora Jéssica, não incomoda as pessoas, esse evangelho é falso. Se o que nós carregamos, o que nós profetizamos e falamos, não transforma as pessoas, não incomoda as pessoas, esse não é o evangelho. E Paulo fala, olha só o que Paulo vai dizer. Paulo fala assim em Gálatas, cadê? Deixa eu ver, eu não anotei não. Aqui, ó. Perdão, Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz: se deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio, né?
Paulo está dizendo, eu posso viver qualquer situação, mas eu tenho plena certeza que o propósito foi estabelecido por Cristo. Deus me revelou algo em cima do chamado de Paulo, do propósito de Paulo. Quando Deus ele permite que Paulo ficasse cego, eu estava orando, pastora Jéssica, e pedi a Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer falar em cima desse versículo? Tem algo. Tem algo. A palavra de Deus é um segredo que você pode conhecer para Deus poder te revelar. Deus permite Paulo ficar cego por um tempo, por alguns dias. Acho que, se não me engano, foi 10 dias que o pessoal fala. Eu não sei, eu não posso confirmar. Teólogos dizem, eu já ouvi falar um teólogo dizer, né? Eu não sei quanto tempo que foi. Não vem ao caso, né? O importante é você entender a palavra. Mas, ali Deus, ele permite Paulo ter o quê? Aquela cegueira. Ele fica cego. Quando Paulo volta a enxergar, ele volta com um propósito. Já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida agora que eu levo no Filho de Deus. O Cristo, né? O Salvador, aquele que transformou minha vida. Então, quando você carrega um propósito dentro de você, vai incomodar as pessoas. Jovem, vai incomodar o seu melhor amigo. Você pode ter certeza disso. O inimigo não vai usar pessoas que não têm a proximidade de você. Eles vão usar pessoas que estão próximas e conhecem você. Ele não vai usar o desconhecido, porque o desconhecido, ele ainda não conhece o propósito que Deus tem em você. Na nossa vida, né, pastora Jéssica? Então, quem carrega um propósito tem que estar preparado para poder viver os processos, né? Que muitos vão ser dolorosos, né? Com dificuldades, mas olha só, e agora eu encerro mesmo, depois vocês podem perguntar. Mateus 26, 39 diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus sabia a dor que ele ia passar, pastor Jéssica. Ele veio como um homem e 100% Deus. Ele tinha duas naturezas. Duas naturezas. Então ele sentia dor. Ele passou por sofrimento. Você vê que Mateus 4 fala que o inimigo tenta Jesus com a própria palavra. Eu fico pensando, ele tentou Jesus, ele sendo a palavra. Que coisa, né? Mas eu entendo, pastora Jéssica, se você não está preparado para poder suportar as dificuldades, as aflições que o próprio Jesus disse, você não está preparado para poder viver o propósito. O propósito é renúncia, entrega total, obediência. E agora eu encerro. Saul fala assim, ó. Saul fala. É Saul mesmo. 1 Samuel vai dizer que Saul, ele foi eleito por quem? Pelo povo. E abençoado por Deus. Toda a autoridade é constituída pelo Senhor. Mas a Bíblia fala que chega um tempo que Saul para de ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir a voz de quem? Do povo. Ele faz aquilo que Deus não pede para ele. E aí havia um menino desprezado, maltratado, um menino que ninguém dava nada por ele, que era um simples Davi, que era do tamanho da pastora Jéssica, creio eu. Não, é maior. Bom, mas olha só, acho que era maior. Era maior, certeza. E aí, o profeta Samuel chega na casa de Jessé, olha para os irmãos de Davi, que era auxiliar do rei Saul. Naquela época, pastora Jéssica, o rei, ele era respeitado em qualquer lugar. Era uma posição que todos queriam. Quando o rei chegava, todo mundo queria estar próximo dele. Todo mundo queria conversar com o rei Saul. Mas
A Bíblia fala que Deus começa a olhar para o coração de Davi. Quem tem propósito, Deus sempre está sondando o coração dele. Deus me deu, seria. Quem tem propósito, Deus sempre está sondando o coração dele. Por quê? Ele tem algo que Deus agrada. Mas o que ele vive não agrada as pessoas. Porque quando você vive o propósito, pode ser que você vai desagradar as pessoas, mas vai agradar a Deus. Assim era Davi. Samuel chega na casa de Davi, ele começa a olhar para os irmãos de Davi e fala assim: Senhor, é esse? Deus fala com ele assim: Samuel, você vê como homens vê. Eu não vejo como você vê. Eu não vejo como um homem vê. Manda chamar mais um. E quando ele não chegar, vocês não vão sentar sobre a mesa. E Jessé ficou preocupado. Como assim, gente? Davi não deixa para lá. Aí acabou que eles chamaram Davi. Eles não sentaram sobre a mesa. Quando Davi chega, Deus vai e fala: Samuel, é ele. Ele vai ser o rei de Israel. O que o homem despreza, Deus exalta. E o que o homem exalta, Deus despreza. Esse é o propósito. Então, que tipo de propósito que a gente vive? Se o meu propósito, o que eu vivo, a convicção que eu tenho dentro de mim, não muda as pessoas, não alcança as pessoas, isso não é um propósito, isso é um vazio, isso é uma emoção. Jovens, acampamento, pastora Jéssica. Acampamento pode gerar propósitos? Sim. Mas se você tiver um relacionamento. Eu já vi no acampamento, jovens passar os 4 dias, ele vai na tenda, ele ora, ele chora, ele busca a Deus, ele sente a presença de Deus, porque a atmosfera está propício para isso, mas ele fica os 4 dias sem pegar na Bíblia. Ele não pega na Bíblia. Ele só vai orar na tenda. Ele só vai buscar Deus na tenda. Quem vive o propósito, não importa o lugar, não precisa de lugar. Não precisa de um lugar. Deus precisa de quê? De um ambiente. O ambiente do coração. A entrega. A renúncia, a vontade de buscar. Então, eu por muito tempo passei grandes desafios na sede, ainda passo. Algumas perseguições também, enfim. Mas é preciso. Paulo viveu o propósito, foi perseguido. Ele perseguia aqueles que criam em Jesus, aqueles que confiavam em Jesus. Depois ele tem um encontro com o Senhor. Agora ele começa a ser perseguido por aqueles que ele apoiava. A Bíblia fala que ele presenciou a morte de Estevão. E que morte, mas que experiência. Estevão carregava um propósito dentro dele. Quem tem um propósito, não importa a situação, não importa o que acontece, ele vai permanecer na vontade de Deus. E quando você vive um propósito, você está dentro da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Não é um momento, pastora Jéssica. Não é só pregar na igreja, não é só alcançar as pessoas em questão do tempo, de estar aqui dentro. Em qualquer lugar que você estiver, você vai o quê? Apresentar Cristo. Falar do amor de Deus. Hoje mesmo na viagem, eu tinha alguns planos diferentes. Eu ia lá para remédios, né? Bom, e acabou que eu precisei ir para Juiz de Fora. E na estrada, era 10h30 da manhã, um morador de rua, chamado Miguel, argentino. Eu parei na moto para poder colocar a blusa. Falei, isso aqui não é à toa. Aí tá vindo ele. Falei, vou pregar para ele. E comecei a pregar para ele. E aí ele começou a chorar, coitado. Orei para ele e falei assim: Miguel, aonde você estiver, não sei a sua situação, mas carrega Jesus dentro do seu coração, meu irmão. Ele pode transformar a sua vida. Falei, Senhor, procura uma das nossas igrejas, aonde você estiver. Falei com ele. Então, quem tem um propósito não precisa de um momento, não precisa só de um púlpito, não precisa de uma igreja. É claro que a igreja é importante, né, para poder congregar. Temos que congregar, temos que estar junto com nossa liderança, os nossos pastores, amigos, irmãos. A Bíblia fala, com quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas precisamos expandir esse propósito para fora.
para as pessoas. E essa é a visão do reino de Deus. João Batista tinha um propósito e clamou no deserto. Pedro tinha um propósito, ganhou 3.000 almas. Jesus tinha um propósito, alcançou multidões que ainda, João fala que não tem livros para poder descrever quantas coisas que Jesus fez. Lá no finalzinho de João vai dizer sobre isso. E nós? O que nós vamos fazer? Se o nosso propósito não exalta a Deus, esse é um falso evangelho. Eu encerro. Bom, quando eu pensei nesse tema, eu fiquei me questionando muito na vida do jovem. Porque às vezes a gente procura sentido na vida em muitas coisas. Mas quando eu olho para Paulo, eu gosto muito de Paulo. Apesar que eu não entendo nem metade das coisas que ele fala, mas eu acho ele um cara muito da hora. O apóstolo Paulo, ele fala assim, gente, eu considero tudo isso como esterco. Gente, o cara, ele foi ensinado aos pés do melhor professor do mundo na época, cidadão romano, tinha uma grana boa, tinha um bom cargo político, ou seja, tinha poder. E eu falo assim, então tudo isso é nada, porque eu encontrei Jesus. Porque ele encontrou um propósito. E aí eu queria agora, Isaac, que você falasse assim, quando que na sua vida você parou e falou assim, gente, nada do que eu tava fazendo tinha sentido. Agora que eu olhei para Jesus eu entendi tudo. Verdade. Foi assim. Foi a minha volta para a igreja, vou antecipar a resposta. Mas fui criado na igreja, né, de berço evangélico, mamãe e papai frequente. E eu era o cara que assistia da escolinha, né? Não queria que eu estivesse lá, porque era muito bagunceiro. Eu tinha da escolinha, já tinha da escolinha. Imagina se a gente tem criança que é assim. Ó. Você me conheceu na escola um pouquinho, mas isso foi só 10 anos. Eu chegava na igreja, corria para um lado, para o outro. Ia no escritório do pastor, ficava dando soco, tapa no aquário dele, para mexer com os peixinhos. E o pastor sempre foi, né, um pai. Sim. Né? Quando meu pai falava, não, você não vai lá, senão você vai pronto, pastor, deixa o menino vir. Ele sempre faz isso com as crianças. Deixa a criança, deixa brincar. E sempre frequente na igreja, com mamãe e papai, unido, indo. Mas, por consequência da vida, papai e mamãe separou. Então, isso aí foi um baque, tanto para nós. E sempre tem os dois lados da história. E com quem a gente fica, a gente escuta. E com a mãe sempre fica com os filhos. Então a gente ficou com a mamãe não ia mais frequente no quadrangular, ia de vez em quando. Depois a gente passou por outras igrejas. Mas desde a minha infância eu sempre falava pra mamãe assim, mamãe, eu vou ser pastor, jogador, policial, bombeiro. Um pouquinho de tudo. Tudo, um pouquinho de tudo, mamãe. Não, mas ó, pastor, deixa eu falar um negócio pra vocês, pastor é um pouco de tudo mesmo. A gente é meio psicólogo, meio tudo. Meio médico. Meio médico, meio professor, às vezes é motorista, às vezes pastor é meio tudo mesmo. É tudo. E na minha aborrecência, né? A gente sempre, todos passamos por essa fase que está aqui. Eu falava, vou na igreja pra quê? Ia no sábado, voltava apontando pela rua, passava pelo Bejardim, tocando campainha, sempre correndo. Sempre foi essa benção. Até que essa última vez que o pastor Rafael me permitiu levar a mensagem, eu estava numa sala de oração e para trazer aqui o propósito, foi um amigo meu, João, que pôs a mão em mim e falou assim, ó, fala o que você está vivendo. A gente, para ter o propósito, a gente tem que conhecer a nossa identidade. Quem somos nós? Quem é Cristo e quem somos nós em Cristo, né? Porque se a gente vê Cristo como um poder, a gente vai falar que a gente quer mais dele. Mas se a gente vê Cristo como um ser, uma fonte de água viva, nosso tudo, a gente vai falar o que eu posso fazer para ter mais dele. E eu gosto muito da passagem do filho pródigo. Né? O filho pródigo, ele nos ensina a nossa vida de ponta a ponta. Quando eu lembro que eu saí,
meu pai sempre em oração, papai, mamãe. E quando eu saí por vontade própria, não queria ir mais para a igreja. Aí eu vi que a gente tinha acesso, livre-arbítrio para tudo. Se a gente quiser ir para a festa, a gente vai. Se a gente quiser ir para a igreja, a gente vai. E daí foi seguindo a vida, até que um dia, nos meus 15 anos ali, numa virada de ano, mamãe falou: Isaac, eles estão bebendo aí, você não vai beber não. Aí a gente, como pré-adolescente, doido pra experimentar um negócio, você vê aquelas batidas de abacaxi, eu lembro até hoje. Falava: mamãe, mas por que eu não posso experimentar? Deve ser gostoso. Aí mamãe sempre ficava no meu pé, e meus irmãos, minha mãe via, não gostava, xingava, mas comigo ela tinha uma retidão maior. Eu sempre reparei isso, esse cuidado, esse zelo. E quando o filho pródigo ele sai vagando pelo mundo, ele pensa que ele é tudo. Quantas vezes a gente estava no mundo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o tal. E a gente perde realmente a nossa identidade. Porque se a gente fazer uma dinâmica, se pegar a identidade, se você tiver aquela no bolso, você vai ver que tem uma coisa que te torna único e outra coisa que você muda. Que você pode mudar, ou que você muda também através do tempo. Que a imagem é a nossa digital, que confirma que somos únicos. Então, quando eu estava com os meus 17 lá na escola, eu era todo agitado, aprontava, xingava o professor, isso tudo. Mas em casa também eu não era um bom exemplo. E eu lembro que uma vez eu estava jogando uma final de campeonato de escola, chamei meu pai para ir. Falei assim: ô pai, vai lá assistir. Meu pai foi, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar lá o troféuzinho. E o papai falou assim: eu tô indo para a igreja. Aquilo lá, eu lembro até hoje, ficou resquício no meu coração assim. Igreja, igreja, igreja. Até de certa idade que um domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, era aniversário do meu pai, já tinha vagado pelo mundo afora. Eu falei: vou lá na igreja, já é 7h40, cheguei na igreja umas 8h20, 8h30, dei um abraço no meu pai. Aí eu vi que já estava ali na pregação, aí meu pai falou assim: ô filho, ouve lá a pregação. Cheguei, sentei, depois disso, nunca mais que saí. Mas o que mais me marcou, comparando com a história do filho pródigo, é que a gente limita muito a nossa vida como filho de Deus. Porque eu passando pelo túnel da igreja, meu pai me vendo, ele já me olhou e abriu um sorriso. Assim eu cheguei perto, o que ele mais queria é o que Deus quer pra gente. Abrir os braços para que a gente possa abraçá-lo. E meu pai hoje ele até fala que, dá exemplo na escola bíblica, na classe dele, fala: meu pai precisou me convidar uma vez para a igreja. Ele só punha a minha vida sobre as mãos de Jesus. Falava assim: Jesus, onde os meus filhos estiverem, eles estão na mão do Senhor. E quando eu voltei, aquele abraço foi tão aconchegante, né, que eu falei assim: eu vou para a igreja para lá, quadrangular, igreja grande, cheia de menininho bonitinho. Cheia de menininho bonitinho. Eu vou lá que eu vou casar já. Te contar a vida do crente que quer casar. A vida do crente que quer casar é difícil. Cheguei assim. Aí eu falei: eu quero casar, só que eu não sabia que esse casamento eu seria a noiva do Espírito Santo. Que ele que ia me abraçar, cuidar de mim. E depois que a gente volta, a gente vê tanto que Jesus é um pai, que nós somos filhos, que ele é capaz de limpar, perdoar a gente, que a gente não quer sair. Tanto é que depois disso que eu fui me batizar, e fico muito feliz de poder estar falando isso aqui, que eu falei assim: eu vou para mim ter um status bom lá, igreja, sempre as pessoas falam que a gente é bom, mas a gente reconhece que a gente não é bom. Foi tudo ao contrário. A gente não é bom e o Espírito Santo que trabalha em nós para que possamos melhorar. É verdade. Tudo isso foi fazendo eu reconhecer
que minha aliança era com a igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu fui batizado, apresentado quando criança. E dentre outras congregações que eu passei, nenhuma eu tive tanto amor assim pela obra, de estar próximo, de estar perto, igual a Quadrangular. E mamãe e papai sempre orou, e é fruto de oração também dos amigos, né, lá da igreja, que hoje eu estou firme com Deus e enxergando só Deus. Pra mim, essa é a única visão que a gente tem que ter hoje em dia. Amém. Fala, Felipe. Então, vocês falando aí, fez lembrar, foi de José. José também fez lembrar que o tanto que ele passou para ele cumprir o propósito de Deus, entendeu? E eu vou botar também meu testemunho, né? Que eu, por maioria aqui, eu vim foi por curiosidade. Que eu lembro que eu não era da igreja, meu irmão começou a frequentar. Aí teve um certo dia que eu e minha mãe ficava lá assistindo televisão. Aí Paulinho já arrumava pra ir pra igreja, né? Aí minha mãe, Paulinho só quer saber de igreja. Eu falei, mãe, deixa ele. Aí a minha mãe falou assim, ô filho, mas essa igreja, ô mãe, ela tá lá da rodoviária. Aí ela, nossa, mas é tão longe, eu falei, Você tem que explicar que você mora em São Cristóvão. É do outro lado da cidade. Só pensa na minha casa, né, Fer? isso. É meu vizinho lá, meu irmão. Do outro lado da cidade. Um pouquinho longe. Não, é pertinho. Aí, umas meia hora andando. É porque assim, Mas em a pé. a segunda Rafaela são 2 horas andando a pé. A pé lá? É. Não, porque eles vinham a pé. Se for a pastora Jéssica andando, ela vai chegar em 2 5 horas. dias. 5 dias. Eu não ando. Gente, eu não ando a pé, não. Nossa, Deus. Tá doido. Você me chamou daqui pra daqui, pelo pontilhão, eu não vou. Pastora Jéssica, tô muito brincalhão, né? Vim cá pra poder... Ô, gente, mas se for pra me levar a sério, vocês nem vêm. Não, se for pra me levar a sério, vocês Você falou querem. comigo no começo, não seja muito formal. Tem que se soltar. Né, mano? Enfim, São Cristóvão, Enfim, São São Cristóvão. E São Pedro. Aí minha mãe fala, mano, as pessoas. Eu falo, mãe, é um pouquinho mais longe demais, mãe. Lá no pé do carro. Nossa, Felipe, isso tudo velho. O Paulo tá ficando doido. Todo dia. Aí 6 horas ele fazia o miojinho dele e ia embora. Beleza. E o propósito desse é engraçado, porque o meu irmão não precisou me chamar, ele me chamou. Beleza, aí um mês ou mais, assim, nessa rotina. Aí certo um dia, eu vi que o Paulinho mudou, o Paulinho ficou diferente. Eu vi que estava diferente, porque meu irmão, você visse ele antes, que isso? Ficou até bonito, fica bonito. Não, aí também não. Aí também não. Mas o que acontece? Meu irmão era roqueiro, ele era roqueiro, mas muito bravo mesmo. Ele pintava a unha, passava sempre postiço, um monte de coisa. Aí eu vi que o Paulinho já cortou o cabelo. Falou, uai. Falei, uai, Marco, isso tá estranho, hein? Beleza. Aí o Paulinho pra igreja, eu saí pro centro. Ficava andando igual barata tonta no centro lá. Beleza, né? Aí chegava em casa, nossa, triste. Paulinho feliz. Uai, que doideira. Aí um dia eu falei, pô, nossa igreja tem o que lá? Tem festa? Não, porque pode todo dia você tá chegando feliz aí? Não, qualquer dia você podia ir lá com nós. Só isso. Beleza, depois passou uma semana. Aí certo dia, não lembro qual culto que eu vim aqui. Aí certo dia eu falei, Paulinho, quer saber uma coisa? Acho que eu vou com você, velho. Não, vamos embora, filho, vamos embora. Aí minha mãe, você vai pra onde, filho? Então, mãe, eu vou pro Paulinho ver como é que está a igreja aí. Lá na rodoviária, eu falei, mãe, lá na rodoviária, Paulinho. Beleza, fui esse dia. E veio até hoje. E o mais engraçado é que o caminho que a gente passava, a gente subiu o Ceolim, passava pelo centro e passava a avenida inteira para chegar até aqui. E não vinha de ônibus, mas Deus é tão bom que aqui tinha uns irmãos que davam vale pra gente ir. Aí às vezes a gente voltava e tocava todo de cachorro quente. Mentira! Vocês já pegam? Não sabia isso. Ah, sensacional. Trocava. Todo dia, né, trocava. Mas ia a pé, chegava lá no secado, até conhecia nós. E vale? Tava 2 vales pro cara, ficava lá com a gente pra nós. Ah, que você não É sabia bem disso. baratinho, 2 vale. 2 vales, cachorro quente. Pra você ver como é que Deus cuida da gente, tá vendo? Pra você
Deus me dava cachorro quente. Vocês viram, rapaziada, porque Deus cuida da gente. A gente 2 horas. voltava com a barriga Cartãozinho vazia, mas porém alimentado ali, cachorro quente. Hoje em dia que é cartão de ônibus nem dá, né? Não, hoje não dá não. Mas o mais engraçado, eu sempre falo, a gente não cansava. Coisa, né? Não Isso é verdade. cansava. Não E eles cansava. estavam aqui todo dia. Todo Meu dia, Deus. todo Não dia, todo dia. cansava. Que coisa, né, Felipe? Na época a gente tinha um grupo de dança. E a dança, a gente tinha um grupo de tipo hip hop, funk. A gente tentava ser alguém. Ensaiava 3 horas. A gente 3 ensaiava horas, a gente ensaiava por volta de 4, 5 horas a gente começava e ia até o horário do culto. Então você pensa, eles iam a pé lá de São Cristóvão até aqui, ensaiava 2 horas dançando, 3 horas dançando. Aí a gente começou a ficar com muita fome, então a gente comia, sei lá, um pão com suco e olha lá. Eles ficavam pra assistir o culto e depois iam embora pra casa a pé. A pé. E comeu cachorro quente. E comer cachorro quente. Você vê, tá vendo? Não Tá tá vendo? R$1. Mas a gente comia cachorro quente. Mas é assim mesmo. Improvisou. Quando a gente tem um propósito, a gente faz igual o Paulo mesmo, entendeu? Todo o resto ele perde o sentido, ele perde o valor. Porque parece, toda vez que a gente converte e a gente entra mesmo na igreja, porque o meu caso é muito parecido com o do Isaac, o Isaac viu a Jéssica sem converter. Vi. Toda vez que a gente converte de verdade, as pessoas acham que a gente tá ficando maluco. O que tem nessa igreja que fez essa pessoa virar de cabeça pra baixo? Mas não é o que tem na igreja. É o que o Espírito Santo fez. É o sentido que o Espírito Santo dá. E assim, eu falo por mim, não é o ministério, não é os amigos da igreja, tudo isso é consequência. Não é a cura, não é a libertação, não é o carro, o emprego, não. Isso é consequência daquilo que o Espírito Santo faz. Mas a transformação em nós, você vê, eu saí daquela vida vazia, sem sentido. Eu deitava a cabeça no travesseiro mal. E hoje em dia não, hoje em dia eu deito feliz, eu fico pleno. Posso estar passando a luta que for, mas nossa, o que Deus faz na minha vida é tão bom Que que... coisa, né, pastor Jéssica? Tipo assim, pegando a mensagem, eu falo assim, mas vai ficar muito puto. Não, a gente me chama de senhora, você... As crianças aqui da igreja me chamam de Uma tia pequena Jéssica. senhora, vamos lá. Olha só pra você ver. Eu lembro que quando eu fui pra igreja, né, antes um pouquinho, eu lembro com 12 para 14 anos, eu passava uma pressão muito grande, muito grande. Eu dormia embaixo da cama da minha avó, por muitos anos. E meu avô era aquele homem assim, muito bravo, né? Muito bravo mesmo. E ele falava assim, ó, bora menino, agora. E o meu avô nunca precisou me bater. Nunca precisou me bater. E aí eu lembro que quando eu ia para baixo da cama da minha avó, né? Eu via muita coisa, muita coisa. Engraçado que quando eu fui para a igreja, Deus ele me alcançou, né? Eu tive uma experiência com o Evangelho, vivo uma experiência com o Evangelho, e Deus começou a me colocar num trabalho de libertação. É. Que coisa, né? É porque qual que é o primeiro propósito que Deus tem pra gente? Já que a gente tá falando de propósito. O primeiro propósito que Deus tem é nos resgatar dessa vida vazia, sem sentido, essa busca pela felicidade que você nunca encontra. E é te mostrar o que é o amor verdadeiro. É colocar na sua vida um sentido mesmo. É falar, peraí, você não tá aqui à toa. Peraí, eu não morri da cruz sem querer. Não, peraí, tem um propósito. Eu quero tirar desse ficar vendo vulto, ficar vendo essa situação, passar miséria. Nossa, essa vida de doença, essa vida de pecado, peraí, não, eu tenho mais. O objetivo de Jesus na cruz, o propósito dele na cruz, era dar pra nós um propósito. Era tirar a gente dessa vida. É a vida miserável mesmo, gente. Porque eu fiquei pouco tempo no mundo, pouco tempo mesmo, porque nem pra desviar eu não prestei. Fiquei pouco tempo. 2. Não prestei. Pecava mal. Mas na hora ali até que era divertido. Até que era bacana. Mas na hora que eu chegava em casa, nossa, a consciência pesava demais.
ou na hora que eu precisava de uma ajuda, de um auxílio, a galera que estava curtindo comigo me abandonava, não estava comigo. Quem estava comigo era minha mãe, que sempre orava por mim, era meu pai, que sempre orava por mim, eles estavam ali. Minha avó todo dia, ela ora pela minha vida, todo dia. Ela acorda, a primeira coisa que ela faz antes de tomar café é orar. E ela sempre fala, Jessiquinha, orei por você hoje. Se for aniversário, a oração é especial. Então, eu tô esperando meu aniversário pra ela orar especial por mim. Mas assim, o primeiro propósito é esse. É tirar a gente dessa vida sem sentido e dar um propósito. A primeira obra, igual o pastor Felipe falou, a primeira obra é em mim. E a segunda é o que ele vai fazer através da minha vida. Peraí, eu não te resgatei à toa. Se eu te transformei, é para que através disso eu faça alguma coisa. Eu gosto muito de uma pregação de alguém muito inteligente, que eu não sei quem que é, que eu já esqueci. Que é, o primeiro chamado do Senhor é, vinde a mim. Vinde a mim. E o segundo chamado dele é, ide. Talvez alguém pergunta assim, pastor, qual que é o propósito da minha vida? Primeiro, ser transformado. É deixar o Espírito Santo te transformar. E o segundo é deixar ele te usar. Gente, o único propósito do Senhor, ele falou assim, olha, ide e façam discípulos. Vai, fala do que, é igual o pastor Felipe falou, fala do que eu tenho feito na sua vida. O ministério, casamento, trabalho, vão ser lugares e coisas que Deus vai te proporcionar para você cumprir o propósito dele. Mas o propósito dele não é esse. Não é. Eu gosto muito... Eu vou falar um pouco de mim agora. O meu propósito não é ser pastora. Não é. O meu propósito é, primeiro, ser salvo e levar a salvação a outras pessoas. Ser pastora foi a forma como Jesus me permitiu ser para que eu possa levar a salvação a outras pessoas. Agora, se eu sou pastora titular, se eu sou pastora auxiliar, ou se eu não sou nada, se eu sou uma pessoa comum, sem credencial, o meu propósito continua sendo ser salvo e levar a salvação a outras pessoas. Ser pastor é só um caminho. Se eu sou pastora, professora do culto infantil, ou se eu limpo a igreja, porque a gente tem um mistério muito grande com pessoas que limpam banheiro, cara, o meu propósito continua o mesmo. Se eu tô no altar, ou se eu tô numa cama de hospital, meu propósito continua o mesmo. Se eu tô ministrando a cura hoje na vida de alguém, ou se eu estou precisando ser curada, o meu propósito continua o mesmo. E isso é fantástico, porque uma vez que a gente entende isso, a gente parece doido. Tu tá numa cama de hospital, você tá fazendo o quê? Você tá pregando. Como que essa pessoa pode estar nessa situação e pregando? Por quê? Porque ela tem um propósito. E olha só, né, pastor Jé, você vê que quando a gente entra nessa maturidade espiritual, né, porque é uma das coisas mais importantes do ministério, de um servo, de um homem e de uma mulher de Deus. Primeiro, discernimento. Segundo, maturidade. Discernimento para compreender as coisas de Deus. A Bíblia fala assim, um homem natural, ele não pode entender, não pode compreender as coisas de Deus. Maturidade para receber o que Deus confiou em você. Tudo que Deus confiou é para a glória dele. A partir do momento que o homem se coloca em evidência, Deus não está mais nisso. Então, o propósito é para quê? Primeiro, almas. Segundo, almas. Terceiro, almas. Eu aprendi com um grande homem, ele falou comigo assim, com poucas palavras, mas com muita sabedoria. Ele falou comigo assim, ó, meu filho, você tem que acordar pensando em alma, dormir pensando em alma, orar e pedir ao Senhor. Todos os dias, pastora Jéssica, a minha oração é de agradecimento por aquilo que Deus confiou na minha mão. Porque é o que eu falei no começo, nós temos uma convocação, todos nós. Sendo você um pastor, sendo você um diácono, sendo você um irmão que coopera na igreja, sendo você, enfim, um membro, você tem uma vocação. Vocação essa que vai surgir o quê? Outros propósitos. Vai despertar outros propósitos. Né? Então, você já nasce com esse propósito. Mas basta você o quê? Viver esse propósito. Expandir esse propósito. E o propósito só é verdadeiro
quando o seu amor, primeiro, por Deus e pelas pessoas. Se você quer ser um pregador, se você quer ser um pastor, primeiro, a primeira coisa que o pastor Márcio falou comigo quando eu fui para a igreja, né? E ele fala isso comigo até hoje, ele conversa muito comigo. Eu sempre tiro dúvida com o pastor Márcio, porque antes de eu ser um pastor, a pastora Jéssica também é assim, nós somos pastoreados, né, pastora Jéssica? Somos ensinados. E o nosso maior prazer é sentar e ouvir os conselhos de pessoas que já viveram experiência, estão despertando propósitos. Com a sua visão, anunciar o Evangelho. O Evangelho da paz, da transformação, da cura, do milagre. E para a gente ter essa convicção, você tem que criar aquilo que eu falei no começo. É um relacionamento. É a mesma coisa, por exemplo, eu crio um relacionamento com o Felipe. O Felipe ele vai confiar suas coisas pessoais para mim, que sou um amigo, sou um homem de Deus. Ele vai confiar algumas coisas. Por quê? Criamos um relacionamento. Como que Deus pode te revelar algo sendo que você não tem um relacionamento? Não tem como. Deus só revela um propósito e concretiza um propósito na vida dos filhos e não de uma criatura somente. Criatura é quando você ainda não aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, você passa a se tornar filho de Deus. Então, esse propósito já surge dentro de você. Então, o nosso objetivo como igreja, como corpo, é sim expandir esse propósito. E entendendo que é para a glória de Deus, é para a honra de Deus. A partir do momento que o homem ele entender isso, que tudo que ele faz, tudo que ele realiza é por Deus, pelo Espírito Santo, né? Então, a obra de Deus, o ministério, a igreja, é tudo para Ele. Mas o mais importante é a alma. A Bíblia fala, uma alma. Vale mais que o mundo inteiro. Entende? Ele está dizendo que a riqueza, o poder, a posição... Não. Isso é muito vazio diante do propósito. É. Né? Porque também, quando Deus fala assim que se nossa vida se basear no que Cristo faz sobre a terra, né? Paulo diz isso, faz mediante aos que na terra, somos os mais hipócritas do mundo. Por quê? Porque, igual você está falando, Felipe, eu lembro que um dia eu cheguei até para você mesmo lá na igreja e falei assim, Felipe, o que acontece lá no meu próprio trabalho tem gente me pedindo oração. O que você virou e falou para mim? Aproveita, essa é a melhor fase. Tipo assim, o propósito que se revela a cada dia. Você pode estar ali num dia que para você não está sendo um dia bom. Porque nem todo dia a gente vai ser um mar de rosas. Mas tem dia que você pode estar ali pensando que o dia não vai render nem nada e chega uma pessoa para você e fala assim, estou precisando de uma oração. Então, mediante a vida que você está ali permanecendo no seu propósito, você é usado. Já teve um grande amigo meu que virou para mim e falou assim, Isaac, eu estou com algo que eu não consigo tirar. E eu falei para ele, isso pode ser uma opressão. E me pediu uma oração. E pra gente, a gente pode não sentir no momento o que fez ali. Mas o Espírito Santo, através dele, fala pra gente o que realmente aconteceu. E para estar no propósito, a gente tem que estar debaixo da unção de Deus, debaixo da unção dos nossos líderes, né? Igual o Felipe falou, que a gente sempre teve apoio dos líderes da igreja. E a gente estando submetido à liderança, eu acho que é uma das principais características para viver uma vida de propósito. Com certeza. Em obediência a Deus, né? Em reverência aos nossos líderes, honrando e zelando por eles. Não só o ato de respeitar, mas também orar para que eles possam vir estar bem, para poder capacitar-nos ainda mais. E a nossa vida, com o nosso propósito, relata o que Deus quer através de nós. Exatamente. Alguma vez
vocês já se questionaram, será que Deus tem um propósito pra mim? Já. Muitas. Eu acho que 99,9% dos crentes até. Acho que até todo começo, né, de um propósito vai ter isso, né? Vai gerar uma incerteza, vai gerar uma insegurança. E muito engraçado que isso gera em todos, né? Todos. Eu já me questionei muito se eu tinha um propósito, mas aí eu tenho que falar aí, gente, porque nossa, o Espírito Santo deu um puxão de orelha quando eu perguntei. Porque nasci na igreja, então às vezes a gente se confunde muito. Será que Deus tem uma coisa mesmo pra minha vida? Porque a gente vê tantas pessoas falarem que não, Deus tem um propósito pra você. O Paulino falou que eu ia ser pastora quando eu tinha 7 anos de idade. Paulino, ele me entregava a chave da sede, ele, ó, fecha a igreja. Você tem que aprender a fechar a igreja, porque você vai ser pastor e pastora fecha a igreja. Eu ria da cara dele, mas até hoje, se eu deixar, se ele colocar a chave na minha mão, eu fecho. E aí, eu me questionava se eu tinha algum propósito. Até pouco tempo eu me questionava se eu tinha propósito. E aí, o Espírito Santo, bem tranquilo, porque comigo, gente, ele sempre fala no arranco, entendeu? O Espírito Santo, é porque eu sou muito bruta, então dificilmente ele vai delicado. O Espírito Santo falou assim comigo, você acha que se não tivesse propósito, você estaria viva hoje? Porque Deus começou a me levar em várias situações que claramente eu não teria sobrevivido. Ou a própria gravidez da minha mãe foi uma gravidez muito difícil. Minha mãe já tinha perdido uma criança e quando ela engravidou de mim já foi uma gravidez de risco, foi uma gravidez muito difícil. Então assim, desde o ventre, Deus já estava me protegendo, Deus já estava me guardando a minha família, que lá na frente ia me apresentar os caminhos do Senhor. Então assim, Deus começou a me mostrar tudo isso. Tipo assim, você acha que é uma coincidência você tá aqui? Não, tinha um propósito desde lá atrás. Porque se não tivesse propósito, eu não tinha te guardado, eu não tinha te guiado, eu não tinha te protegido. Deus começou a me lembrar de coisas que eu sabia que Deus tinha me guardado. E daquelas que eu nem sei, que eu nem vi, tantos livramentos que eu tive que eu não vi. Então, como que eu posso questionar se eu tenho um propósito ou não? Se até agora ele me manteve na presença dele, claro que tem um propósito. Eu brinco aqui na igreja, né? Brinco não, tô falando sério. Eu fiz, você levantou hoje, você acordou, você não tá morto, é porque tem um propósito, entendeu? Se Deus já tivesse acabado tudo que ele quer fazer na sua vida e através de você, hoje você não acordava e já tinha te levado. Se ele não te levou ainda, é porque ainda tem alguma coisa que Deus quer fazer. Gente, se tem vida, se você tá vivo, você pode estar na situação que for, você pode estar no fundo, subsolo do poço. Mas se você tá vivo, é porque, peraí, não, Deus ainda quer fazer alguma coisa. Porque se Deus não quisesse fazer mais nada, eu já tinha morrido, ele já tinha me largado. Já tinha. Você vê, a gente contou as histórias aqui. Qual de vocês hoje já tá vivo? Sequer vivo? Se Deus não tivesse um propósito, se Deus não fosse, não, peraí, eu preciso do Isaac lá, eu preciso levantar o Isaac lá. Não, peraí, eu preciso do Felipe, peraí, eu preciso do pastor Felipe, não, não pode morrer não, pode morrer não. Eu sei que vocês estão querendo muito matar eles, mas peraí, eu preciso deles. A gente não ia estar vivo. Como que a gente questiona se a gente tem propósito ou não? Gente, depois que o Espírito Santo falou isso comigo, isso foi muito forte. Eu vivi uma experiência alguns dias atrás e era pra eu ter morrido. Tem algumas semanas só. Era pra eu ter morrido. E aí, foi uma situação muito louca. Eu não posso falar ainda, porque eu não tenho muito emocional pra falar sobre isso ainda. Se eu falar, eu choro. Mas eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. Absoluta. E na hora que eu cheguei em casa, e Deus falou assim comigo, era pra você ter morrido. E eu fiquei assim, gente, o que eu tô fazendo de tão importante que Deus não me levou? Eu falei assim, por que Deus tá precisando tanto de mim? Eu falei assim, eu comecei a agradecer, mas depois eu fiquei assim, não é possível que eu tô valendo tanto assim, não. Não. Eu falei, não. Eu pensei, Deus, o que você tá querendo? Porque não é possível que você não tá querendo me levar. Eu tava doida pra ir embora. E aí Deus não me respondeu naquela hora. 2 dias depois eu fui conversar com uma pessoa. Essa pessoa falou assim, Jéssica, se você tivesse morrido naquele dia, pra você ia ser ótimo, você ia pro céu. Que diferença ia fazer? Pra você nenhuma. Mas o diabo ia ganhar muito. Porque você pode até não saber o que Deus vai fazer através de você, mas o diabo sabe.
Então, você tá se perguntando aí qual que é o seu valor, eu não sei te responder, mas o diabo sabe. Porque se o diabo tá tentando contra a tua vida, é por causa disso. Então naquele dia eu falei, gente, não é que Deus tem um propósito mesmo? Eu acho que todo dia quando eu acordo, eu fico, gente, Deus tem alguma coisa pra fazer ainda, meu Deus. Achei que, não, Deus ainda tem uma coisa pra fazer. Deus ainda tem uma coisa pra trabalhar comigo. Hoje ele me confiou como titular de uma igreja, mas, nossa, quantas vezes Deus já teve um propósito comigo limpando a igreja? Quantas vezes Deus teve propósito comigo conversando com pessoas, na escola, trabalho. Às vezes teve gente no ponto de ônibus, no ônibus, que eu nunca mais vi. Mas naquele dia Deus tinha um propósito ali, sabe? Então, se você está aí assistindo a gente aqui falar esse tempo todo, tá se questionando, peraí, será que Deus tem algo pra minha vida mesmo? Se você tá assistindo, é porque tem algo que Deus quer fazer. Às vezes, não vai ser como eu e o pastor Felipe, num altar da igreja. Talvez não vai ser como o Felipe, uniformizado. Talvez não vai ser como o Isaac, lá no grupo de jovens. Talvez vai ser lá na sua casa, onde ninguém estiver te enxergando. Mas ele tem um propósito. Talvez vai ser resgatando aquele pessoal da boca de fumo que tu conheceu há muito tempo atrás. Mas ali tem um propósito. Talvez vai ser lá na sua escola. Na faculdade, gente. Na faculdade. Deus tem propósito grande na faculdade, porque o lugar. Isso é verdade, né, pastora Jéssica? Desculpa te interromper. À vontade. É dentro do que você falou. Tipo assim, quando eu me converti, muitos amigos se levantaram, né, contra mim. E eles falaram assim, meu Filipinho, daqui a um mês você volta. Eu falei, vou voltar. Mas quando eu voltar, vou pregar para vocês. E vou ganhar todo mundo para Jesus. Deus começou a me dar uma convicção muito grande, sabe? E eles riam de mim, zombavam de mim. E aí hoje, para a glória de Deus, todo domingo, eu fico sempre de olho. Tem 3, 2, 4 lá atrás. Glória a Deus. Ontem mesmo eu conversei com uns amigos de infância meu, que, enfim, ele, agora que ele tá vindo para a igreja, vai se batizar, eu falei com ele, ó, eu não perguntei para ele. Eu falei assim, ó, eu olhei no olho dele, falei assim, eu vou te batizar. Eu vou te batizar. Por quê? Eu falei, eu te apresentei um Deus que eu tenho convicção que ele está alcançando o seu coração. E aí, inclusive, ele até conversou muito com o pastor, né? Então, é tudo para a glória de Deus, né? Então, pastora Jéssica, ainda mais a senhora, junto com a sua equipe, com o pessoal, tudo que vocês fizerem aqui tem que ser essa convicção mesmo de que a obra de Deus já foi realizada em vocês. Amém. Está sendo realizada nesse local. Entendeu? Porque o diabo, ele quer oprimir. Eu vou te falar que até os líderes. Que já aconteceu uma obra. Já teve já uma obra, já foi realizada. Então, a gente tem que ter essa convicção, porque ele fala assim, ó, a porta do inferno não pode prevalecer contra a minha igreja. Olha o propósito aí. Tem um propósito, gente. Tem um propósito. Com certeza. Se a gente chega numa comunidade, tem que haver transformação. Por quê? Por que os filhos das trevas são mais prudentes? O que eles fazem? O que é isso? É convicção daquilo que eles creem. É certeza daquilo que eles têm convicção. A certeza. Hebreus fala, né? Hebreus 11, 1 fala. A fé é o quê? É a certeza das coisas que se espera. As pessoas esperam da gente o quê? Não é levar uma religião, é levar Jesus vivo. Ele verdadeiro, único. Pastora Jéssica, eu tive o privilégio e a oportunidade de ganhar alma em um lugar que eu não queria pregar a palavra, no Facebook. Eu comecei a pregar lá, o pastor me orientou, o pastor conversou comigo, e eu comecei porque lá não tinha ninguém na igreja. Comecei a falar lá sobre esperança, e no finalzinho da mensagem eu falei sobre arrependimento. Não fiz. Falei assim, ó, Cristo hoje quer alcançar o coração de vocês. Se arrependam. Porque você não prega para o morto, você prega para o vivo. Não é verdade? Mas é isso aí, é quando a gente entende que tem um propósito em tudo, né? É verdade. Isso aí,
Gente, o povo quando entende que tem propósito, velório, não interessa. A gente prega mesmo, a gente fala de Jesus mesmo. Porque é muito grande o que Deus fez na nossa É vida. verdade. Pessoal, considerações finais? Igual vocês estão falando aí. Isso aí, é isso aí. Isso aí. Mas vai passar, como é que é? 2 horas de coisa? Passa lá. Ah, aqui é meu editor que resolve. Meus editores aqui, ó, minha equipe da mídia, isso aí que Quanto resolve. mais tempo, melhor. pastor. O Isaac falou 1h30, né? Mas, recapitulando aqui, o meu irmão já tinha um propósito de me trazer para a igreja. Tá vendo bem que Deus usou meu irmão Louvado seja para Deus, né? trazer eu aqui. E igual você falou muito aí de amizade, questão de amizade, infelizmente, no propósito a gente descobre que não temos amigos. Entendeu? A gente tem falsos amigos e falsas ilusões também. E, como foi falado aqui também, muitas das vezes que eu saía, chegava em casa e vazio. Entendeu? Chegava em casa vazio. E isso também é engraçado, chegava em casa vazio, porque não tinha presente de Deus. Bem diferente quando eu chego em casa agora, feliz. Diferente. É diferente, cheio, entendeu? Esse povo queria ir embora da igreja. Cheio. Não, Deixar ficar aqui, meia-noite tá aí. dorme. Bora aí, ó. E a gente fica cheio, entendeu? Porque a gente sai daquela ilusão do mundo. Vai ser o futuro Paulino e a irmã também, mano. Aí você... Futuro Paulino. Paulina, isso. Isaac, considerações finais? Sobre o propósito, né? Vale a pena enfrentar os dias, vale a pena correr atrás de ter uma vida constante com Deus. E o que mais você vai conhecer a Cristo é quando você está no seu íntimo, que eu gostaria de falar, quando você fecha a porta do quarto, escurece, deixa a TV naquela tela desligada que ainda dá para escutar o som. Ali é onde Deus quer manifestar e revelar a você todo o propósito dele, toda a vida que ele tem para você, onde ele quer te usar, onde ele quer alcançar você para poder levar a glória dele, levar a palavra, a mensagem. Por mais que seja um Deus te abençoe, a pessoa ela pode mudar o dia da pessoa. Porque a sombra de Pedro curava. Então, se a sombra de Pedro curava, e Deus pode fazer em você com que uma palavra sua restaure, tire opressões e até vida de depressões, né? Com certeza. A gente via muito isso na escola. Com A gente certeza. a gente preenchia, mas não se enchia. E o verdadeiro propósito para se descobrir com Cristo é no seu íntimo. Isso é verdade. Eu acho engraçado que eu e o Isaac, depois de a gente conversou lá na sede, aí a gente começou a relembrar. A gente falou assim, mas com quem que a gente ainda conversa naquela época? Enfim, você que tem propósito, você entende com quem que a gente conversa, né? Só eu e ele mesmo. Porque naquela época ninguém entendeu o propósito, mas hoje Elas por elas, cada um por si e cada um por si mesmo. Mas que bom, né? Saber que Deus tem levantado pessoas em lugares diferentes para ter propósito. Amém. E bom, pessoal, eu fico com aquele versículo de Jeremias. Ai, Deus, eu amo Jeremias. Ele reclama, ele fala, o povo não me escuta, ninguém me respeita. Nossa. E eu queria ir embora, eu queria largar tudo isso, eu não queria mais ser profeta. Mas tem um fogo que queima no meu peito constantemente. Isso é propósito. Independente da situação, entenda o que Deus quer para sua vida. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida. E deixa o propósito acontecer. Amém? Tchau, coletivo, e até o próximo episódio.